Sobre gases e está pedindo a densidade. Muito bem. Para entender a densidade, você tem que entender primeiro a equação de Clapeyron, que é essa aqui, veja só. Repare bem, repare bem. PV igual nRT. Essa equação é a equação que você vai usar o tempo todo aqui, beleza? Tá. Ela diz que a pressão do gás vezes o volume do gás é igual ao número de mols vezes uma constante. Essa constante aqui, tá? Tá. Você pode decorar, ou ele sempre coloca no enunciado. Nem eu sei de cor, isso que eu sou físico. Vezes a temperatura, beleza? E Então, tem que ser em Kelvin, né? tem que ser sempre em Kelvin, exatamente. Por isso que aqui está em Kelvin, por exemplo. Tá. Então, teria que converter isso para Kelvin. É só somar 273. Agora, a questão é o seguinte. Cadê a densidade, né? Que ele está pedindo. Uhum. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bem, para entender a densidade, você tem que entender uma coisa. Que volume tem a ver com densidade. Ou melhor, a densidade, por sua vez, tem a ver com volume. Densidade é... Meu, buguei agora. Densidade é volume, é massa por volume. Ok? Aqui. Vou colocar com letra maiúscula, que eu estou colocando tudo com letra maiúscula. Então, o que a gente está querendo é isso. Então, nós temos que usar essas duas equações juntas para encontrar a densidade. Então, como a gente pode perceber, tem volume naquela equação. Então, eu vou começar isolando o volume nessa. É só passar o V multiplicando para o outro lado, o D dividindo, né? Eles vão trocar de lugar, certo? Uhum. Matematiquinha. Basiquinha. Agora, eu venho nessa equação e faço a substituição. Ok? Tá. No lugar do volume, eu coloquei aquilo. E agora eu quero deixar a densidade sozinha. Veja que ela está aqui dividindo. Vai para o outro lado multiplicando, tá bom? Então todo mundo que está aqui vai para o outro lado dividindo. Para deixar a densidade sozinha. Estou isolando a variável, né? Nem preciso mais falar essas coisas. Uhum. Então, esse aqui vem para cá. E esses aqui vêm para cá. Então pronto, isolamos a densidade. PM sobre nRT. Então, essa é a fórmula de densidade. Sim. Ela normalmente não aparece assim sozinha, mas tá aí. Então PM sobre nRT. Agora, o próximo passo é aquilo que você falou. Que é o seguinte. Passar esse cara para Kelvin. Então vou passar para Kelvin. 77, né? 350. Como assim? 350 Kelvin. Não, para passar de Celsius para Kelvin tem que somar 273, né? Sim. E 77 mais 273, não é isso que você acabou de falar, né? É. Então soma aí, 77 com 273. Dá 350. Ah, então tá bom. Eu acho que tinha falado 250. Opa, 250 Kelvin, então. Beleza. Então, com isso em mente, tá de boa. Agora, o que que você, bem, o que que eu vou fazer, né? Já que eu prometi para você que, que você ia fazer só depois. A gente vai ter que jogar valores nessa fórmula, né? Vai ter que jogar pressão, massa, entre outras coisas. Só que tem um detalhe, né? Tem outro detalhe interessante nessa fórmula aqui. Os Pronto, mol. então. O mol, exatamente. Como a gente tem massa por mol, né? Massa em cima e mol embaixo, a gente tem uma coisa muito interessante, a massa molar, né? A massa molar, quando você olha lá na sua tabela periódica, ela está escrita assim, gramas por mol, que é o que está rolando aqui, gramas em cima, mol embaixo. Uhum.
Então, eu vou fazer até melhor, olha só. Vou trocar esse Mzão por um M normal, que é o que normalmente a gente usa para massa normal, tá? Tá. E agora sim, eu vou juntar esses dois para transformar na massa molar, beleza? Porque eu sei que massa normal dividido por número de mol é massa molar. E o massa molar eu costumo usar esse M maiúsculo, né? Então eu só juntei os dois, beleza? Esse aqui é a mesma coisa que a massa dividido por o N. Agora, por que que eu fiz isso? Porque aqui no enunciado ele falou, né? Alguns, algumas moléculas. Então a Uhum. gente consegue lá na tabela periódica descobrir a massa molar deles, né? Tá. Isso eu acho que você lembra como faz, né? Só olhar Mas lá na então eu tabela. somo a massa molar de todos, que vai ser essa massa. Que nem quando você fazia balanceamento, mesma coisa, tá bom? Tá. Então faça isso para o O2 primeiro e me diga aí, depois eu faço para os outros, tá? É 32. Exatamente. Então, agora nós vamos substituir as coisas aqui. A pressão, de acordo com o enunciado, é 218 milímetros de mercúrio. Não, não é 218, não. É 2.180. Você falou que é 32, né? Isso. O R, 62,3. Tô pegando só a coisa do enunciado, tá vendo? Uhum. E a temperatura é aquela que eu achei, que você 350. achou, na verdade, 350, exatamente. Então, ó, achei essa fórmula para ti da densidade, pressão, massa molar constante que está no enunciado sempre, temperatura em Kelvin. Pus o valor da pressão, você achou a massa molar, pus o valor da constante que está no enunciado sempre, você achou a temperatura. Agora é só fazer a conta, certo? Então, antes de começar essa conta aí, ó, que é só jogar na calculadora, corta esses zeros aqui para deixar mais legal, né? Para número menor, a gente prefere fazer conta com número menor. Aí quando você chegar na resposta, me liga, tá? Tá bom. Deu 3,19926622. Muito bem, 3,19. muito bem. 3,19. Bem, 3,19 o quê, né? Nós estamos falando de densidade. Então tem que ver qual é a unidade, ah, qual unidade nós temos, né? Por exemplo, a massa que você pegou lá na tabela periódica, né? A tal da massa molar. Não, pera, é essa Uhum. aqui, a massa molar. Ela é em gramas por mol, né? Então significa que aqui é grama. Densidade é sempre é, massa por volume. Então, de modo geral, sei lá, quilograma por metro cúbico, grama por litro, coisas assim. Então, qual Tá. que é a unidade de volume que nós estávamos trabalhando, né? Pois é, qual que é a unidade de volume aqui? Ah, litro. Beleza? Beleza. Então, nós já sabemos que para O2 é 3,19. Então, provavelmente a resposta é D, certo? Nossa, mas aí tem que fazer todos, de todos? Bem, agora a gente já sabe que a resposta é D, né? Porque a gente já viu que dá a primeira ali aquele valor, certo? Uhum. Mas agora você pode fazer a próxima, Tá. ok? Que é do CO2. Que é a do CO2, exatamente. Então, eu vou te enviar aqui, a continha que eu fiz. Você já pode fazer do CO2 e ver se bate com alguma das respostas lá, beleza, Amanda? Tá. Tá bom. Então, quando fizer, Só, veja todos se. os números ficam iguais, menos a massa molar, né? Ah, sim.
Deu 4,39. Que provavelmente arredondado fica 4,4. Beleza. 4,4. Isso, então podemos ir para a próxima, que a gente já espera a resposta 2,8. Passa a próxima aí e me diga qual que tá. Tá. Dois vírgula sete aproximando 2,8. Perfect. Muito bem. Bem, é isso, né? Só que o negócio é que é tão grandinha essas multiplicações, e aí na hora eu vou ter que multiplicar e dividir esses números grandes. É a vida do pobre. Ah, quero Não ser tem rica. muito o que fazer. Pois é, com certeza. Muito bem. Bem, contanto que você tenha entendido que quando falar de gás e começar a dar essas dicas ali, né? Ah, tem essa pressão. Falou de gás, já escreve essa equação, entendeu, Amanda? A do PVNRT. Exatamente. Pode ser que ele não peça densidade. A densidade Uhum. foi uma coisa diferente aqui desse problema, tá? Mas se falar de gás, já desenha a equação, já escreve a equação de Clapeyron e é isso. Tá. Beleza? Então, vamos para a próxima. Muito bem, deixa eu pegar aqui. Just a second. Cadê? Cadê? Ô, louco, que anunciadão. Uhum. Um compartimento selado, volume invariável. Nossa, preenchido com 20 graus, a 20 graus Celsius. Deixa eu ver as opções de resposta. Opa, acho que faltou. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Não, não. Acho que você tem que enviar certo aqui, né? Esse print screen ficou meio esquisito. Peraí, deixa eu ver. A gente vê as respostas, né? Uhum. Tá em cima, não tá aparecendo aí? Não, eu tô puxando o máximo possível aqui, não vai. Da 12 tá indo pra 15 já, tá vendo? Não tá em cima. Peraí, vamos lá. Pronto. Tá, beleza. Só pra. Esse print screen ficou bem melhor que o outro, hein? Poxa, tivesse mandado esse primeiro. Ok, vamos lá. É, 7P1. Vamos ver aqui. Deixa eu só pegar essas coisas aqui para colocar como resposta. Desculpa, desculpa, hoje eu tô meio velho. Tudo bem. Agora sim. Nem copiei aqui. Tô totalmente zoado. Olha a diferença. Muito bem. Boa. Tá falando de gás de novo, Então, PVNRT. provavelmente. Daí, com uma mistura dos gases propanos, blá blá blá, oxigênio, blá blá blá.
em proporção estequiométrica. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que fazer o balanceamento, né? Primeiro. Não. É. Daí, uma vez fornecida a mistura gasosa ocasionando reação de combustão. O volume do líquido formado nessa reação é desprezível em relação ao volume total do compartimento, denominando-se P1 a pressão da mistura gasosa inicial, a pressão gasosa no interior do compartimento após a reação. Muito bem. Nós queremos após a reação. Ai, ai, ai. Sabe que essa equação de Clapeyron, ela tem duas versões, vamos dizer assim. Ela tem uma versão, que é aquela que eu te mostrei, mas ela tem uma outra versão que ela indica uma coisa muito interessante para a gente. PV sobre NT igual a R. O que isso quer dizer? Quer dizer que P, V, T e N são grandezas de estado, o que significa que elas não irão mudar essa proporção, ok? Então, Não vou. digamos que no começo do meu gás, quando eu for olhar pressão, volume, pressão vezes o volume dividido pelo número de mols dividido pela temperatura, vai dar R. A conta vai dar R. Então, eu posso estar com uma pressão baixa. Depois, se eu aumentar muito a pressão, vai continuar dando R. Porque, obrigatoriamente, se eu, por acaso, aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume, entendeu? Mas R é o quê? R é uma constante, é a constante que a gente viu no outro problema. Eu falei que tinha uma constante que sempre aparecia no enunciado. Uhum. Ah, tá. Ah, muito bem. Então, o negócio é o seguinte. É, o negócio é o seguinte. O que eu quero dizer com isso, Amanda? Presta atenção. Significa que em qualquer momento que eu olhar esse meu sistema, pressão vezes volume dividido por número de mols temperatura vai dar o mesmo. Ok? Vai dar a mesma resposta, sempre. Tá. Então, ou seja, se eu aumentar a temperatura, alguma outra coisa irá mudar para manter essa proporção. Então a gente Constante. Tá. fala que é uma equação de estado, ou seja, uma forma mais interessante de escrever isso aqui, talvez é o que o pessoal chama de PVT Povotó. Uhum. Já ouviu falar disso? Já. Sim. O que é isso aqui? Significa que no instante inicial aqui, de onde você mede quem é a pressão, volume e temperatura, essa conta vai dar a mesma que num outro instante onde você medir também pressão, volume e temperatura. Vai dar sempre o mesmo valor, que é Tá. aquela constante lá, por sinal. Ok? Entendi. Mas nesse caso aqui, o que importa é a gente saber essa proporcionalidade. Beleza? Tá. Agora, outra coisa interessante para entender desse problema em específico, este problema em específico, é que rolou uma explosão, certo? Uhum. E numa explosão, como é um processo muito rápido, a gente leva em conta, apesar de não estar deixando muito claro, né, sobre a questão da temperatura. Não, ele meio que deixou claro, mas de um jeito meio burro. Ele falou aqui que a temperatura começou com 20 graus e acabou com 20 graus. O que isso Uhum. quer dizer? Que as temperaturas são iguais. O que isso quer dizer? Que você pode cortar as temperaturas, ok? Tá. Outra coisa é que o número de mols permaneceu o mesmo. Vamos dizer assim, não foi aberto alguma coisa para escapar gás. Então também a gente pode cortar o número de mols, beleza? Então fica pivi e povó. Sim. Não, falei besteira. O número de mols vai escapar. Falei uma besteira gigante, desculpa. Ele de fato faz essa mudança por causa que trocou de. Porque explodiu, né? Vamos dizer assim. Então algumas coisas se transformaram aqui. Então teve uma mudança de mols. Desculpa, eu tinha falado besteira para ti. Eu até tenho que chamar aqui de NI também e NO também. O número de mols de fato vai mudar aqui. Ele até cita mais ou menos como, mas vamos deixar isso para depois. Outra coisa que ele faz aqui, esses N's, por sinal, Amanda, a gente vai encontrar lá lá no balanceamento, tá bom? Outra Tá. coisa que ele falou que permanece o mesmo aqui é o volume, ó. O volume do líquido é desprezível, ou seja, não mudou, né? Depois da explosão não mudou, continuou o mesmo gás lá,
e não mudou. Eu falo explosão porque combustão a gente lembra de explosão, mas na verdade não precisa ser uma explosão, né? É Então só um pode cortar? processinho. Oi? Não, não, Então, não, não. Se ele citou que o volume é desprezível, então é porque o volume vai ser o mesmo tanto para o reagente quanto para o produto, tá? então pode cortar o É volume. isso, então pode cortar, desculpa. É isso aí. Então, quem é que sobrou pra gente aqui? O P inicial e N inicial igual ao P final, aqui eu posso chamar dessa forma, P final, ok? N final. Então, agora, né, o que que a gente precisa? Ele está chamando de P1 a pressão da mistura gasosa inicial. Então, vou ter que chamar de P1, foi o que ele chamou. E ele quer saber quem é a pressão gasosa final, né? Temos que deixar claro que a gente quer saber isso. Só que ele quer saber isso em termos de P1, vai ser P1 vezes alguma coisa, é só olhar aqui as possibilidades, né? Uhum. Agora, a gente vai ter que balancear, fazer um balanceaga aqui. Uhum. Muito bem. Ah, vamos lá, vou escrever aqui para começar, né? Mas vai ter que balancear o quê? Esse mano aqui, porque a gente sabe que vai ter uma combustão, a gente sabe que na combustão sobra água, certo? Hum, Sempre que você olhar uma combustão, você vai ver lá H2O no final, ok? Então você sabe que vai ter água no final. Então começa que a gente vai ter, né, para começar aqui o balanceaga, é C3H8, que estava no enunciado, o O2, certo? uhum. E vai virar água, sempre sobra água na combustão, e alguma outra coisa. Chuta quem é outra coisa. Estamos falando de explosão, gás carbônico, então, né? CO2. Beleza? Falou, combustão, tem carbono, você já sabe, vai rolar um. Mas aí na combustão vai ser sempre carbono e água, só depende do número, né? De carbono e o número de água. Ou vai ter mais coisa? É isso aí. É isso aí. Não, é isso que você falou, ok? Tá. Tá. Agora, a questão é o seguinte: nós precisamos balancear isso aqui. Como é que faz? Ah, vamos começar com quem aqui, mano? Vamos começar vendo que o carbono tá sozinho aqui, aqui tem 3, né? Uhum. Então vamos multiplicar por 3, certo? Então agora Daí coloca dois do tem outro. também, mano, 8 aqui. Então nós temos que multiplicar por 4 aqui. Então agora quantos oxigênios nós temos? 6, 10. Então tem que multiplicar por 5 aqui, né? Porque 10, 5 vezes 2 é 10, né? Certo. Ah, boa. Balanceei. Mas e no. Ah, não, tá certo. Tá bom. Tá certo, né? Então, muito bueno. Agora, se nós analisarmos, né? Quem é o N inicial? O N inicial vai ser o número de mols do lado esquerdo. E o número de Antes, mols do lado esquerdo vai ser a do hidrogênio mais carbono mais do oxigênio. exatamente, mas não, é mais fácil que isso. O número de mols, num balanceamento assim, é sempre o númerozinho que está na frente. Então, aqui tem 1, aqui tem 5, certo? Sim. Então, vai ser simplesmente 1 mais 5, ou seja, 6. Beleza? Oxi. Só Tá. isso. Então, quanto que vai ser aqui no outro? 3 mais 4, Não, pronto. 7. Opa, tem 6, 7. É. É isso aí. Então, pronto, já temos aí os Nzinhos e acabou-se, então. É só pegar aqui e fazer a division. Lembrando que a gente quer achar P0. Então, eu vou passar esse mano que está aqui para o outro lado multiplicando. Vai ficar P0 igual a N0, P1 sobre NI, né? Tá. Eu só isolei o P0, né? Que era o que o problema estava pedindo, lembra? Uhum. Baixa pressão, depois da explosão. Então, P0 vai ser o N0, que nós concluímos ser 7, e o N Zero é o quê? inicial Pressão é o final? número de mols inicial. Não, sim, eu sei, eu Não, sei. desculpa. Mas o zero é o quê? O que que Ah, eu isso... falei besteira. É porque, assim, eu gosto de falar o PVT Polvotó, mas, ó, eu não gosto muito de PVT Polvotó, pra falar a verdade. É vocês que gostam, eu não gosto. Gosto Uhum. de chamar de final e inicial, sacou? Tu Então, gosta- N0 é o final, é o número de mols do produto, ok? Aham. Então, pronto. Aqui também, vou chamar de pressão final, pressão final.
Também pressão final. Então, estamos encontrando a pressão final. A pressão depois da combustão, entendeu? Então, eu usei o PVT Pivotol para isso. Daí eu percebi que um monte de coisa cortava, ficou desse jeito, maravilha. A gente só precisa encontrar esses. Por quê? Porque eu quero a pressão final em termos de P1, é o que o enunciado fala, ó, ok? E Tá. você pode ver na resposta também, não tem quem é o P1. Ele quer que você diga que PF é igual a 0,2 vezes P1, ou PF é igual a 5 vezes P1. E Ah, assim vai, entendi. ok? Então eu primeiro manipulei aqui, né? Fiz o balanceamento, achei os N's, e agora eu manipulei essa coisa para isolar aquilo que eu queria, que era o PF, que está aqui, certo? Então eu passei esse cara para o outro lado multiplicando, certo? Certo. Então agora é só jogar os números. O N final, o N do produto é 7. O N do reagente era Seis. 5, né? Seis. 6, 6. Isso. E o P1, é P1 mesmo. Então a resposta é 7 sextos de P1. Agora, qual dessas respostas aqui seria 7 sextos de P1, né? 7 sextos é um pouco mais de um, É mas é bem pouquinho, né? 1,16. Se você olhar assim, olha só. Eu ia abrir a calculadora aqui. É 7 sextos. É 1,1, sacou? Então, por isso que a resposta seria aqui mesmo, Tá. beleza? Só Ai, isso. eu odeio esse negócio de química, que nunca tem um negócio certo. Sempre tem que arredondar. É a vida. Trabalhoso. Muito bem. Então, eu acho que você pegou a ideia, eu já acabei de fazer a revisão. Sim, Agora eu vou bolar um enunciado parecido. tá. Só um instante. Aqui. Muito bueno. Vamos lá. Deixa eu mandar para você já. Provavelmente você vai fazer as mesmas manipulações ali, para não dizer que é igual, né? E, tá bom? Daí, boa sorte aí. Deixa eu colocar aqui. Letra aqui. Então pode começar aí, tá bom? Tá bom. A temperatura tem que sempre mudar em Kelvin? Ah, não, tá. Não, não, não. Esquece, esquece, esquece. Beleza. Esqueci. E essa resposta vai ser P1 vezes o número, né? Também.
igual a Sim, outra. exatamente, não temos a pressão, exatamente. Deu 1,25 vezes P1. Se eu errei, foi pelo balanceamento. Hum, ah, me manda aí. Mano, Certo. Certo. Temos 4, 7. tá certo o balanceamento? Calma aí. Nós temos 4, 7 oxigênios. Então, se você multiplicar por 3 aqui, olha só, Amanda. Se você multiplicar por 3 aqui, não vai dar 7, né? 3 vezes 2 não é 7, certo? Mas por que é 7? Por que não é 6? Porque 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes um dá. Ai, é verdade, tem esse Então 2. fica 7, certo? Tá. Muito bem. Mas aí o que que eu faço pra ficar certo? Qual número vezes 2 dá 7? Bem, Um, um número não certo. número que não é inteiro, não tem nada de não ser certo. 2 vezes 7 meios, pronto. Corta o 2 com 2, sobra 7. Mas eu coloco 7 meios. Sim, tem que pôr 7 meios na frente. Ok? 7/2 eu coloco na frente do Exato, A2. exato. Ou 3,5, você que sabe. 7 sobre 2 é 3,5. Né? Fala sério, né? Qual, qual que é a metade de 7, né, mano? Era isso que você tinha que ter colocado lá, né? 3,5. Metade Tá, de 7. mas é mais normal colocar em fração, né? É, você que sabe. Aqui como. Bem, você que sabe literalmente. Então, Então, se fosse para fazer, se fosse no produto desse 9 oxigênios, ia ser 9/2. exato, Tá. Então, é sempre um número que precisa ser sobre 2. exato. Só. Ok, entendi. Então, peraí que eu vou corrigir, então. Bem, sobre 2 nesse caso, né? Por quê? Porque você tinha O2. Se você tivesse O3, por exemplo, tinha que ser sobre 3, certo? Tá, só que aí o problema é, como que eu vou somar 7/2 mais, não vai ficar o número exato. Meu Deus do céu, não tô ouvindo isso. Você não sabe somar fração? 7 sobre Primeiramente, 2, não sei mais. mesmo, mas o problema não é nem isso, que aí eu só transformo em decimal e eu faço. Isso, exatamente. Só Só isso. que não vai dar um número exato, é isso que eu tô falando. Não, mas não tem problema, né? Problema nenhum. O que que é um mol? Mol é uma quantidade. Você pode ter metade dessa quantidade, certo? Sim. É isso. Então faça isso. Tá, só que como não tem nenhum número na. Ah, tá, esquece. Vai lá, vai lá. Só trocar por 3,5 aquilo que tu tinha colocado lá, né? Tá, foi 4,5. Exato. Daí fica Olha. 1,1.
Agora vezes sim. P1. É isso? Tá melhorando. Ok. 1,1 você falou? É, Vezes P1? É isso aí. Ou 10 sobre 9 vezes P1. Perfeito. ok. Eu vou parar essa aula de química para te ensinar fração. Tá. Olha só. Quando você tem uma soma ou subtração de frações, que é o que você não sabe fazer, porque multiplicação você sabe. É o de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo. Então, se Sim. aparecer duas frações, 14, 15, pronto. E se tiver uma divisão, é só inverter a segunda fração e multiplicar, certo? Sim. Então já está explicado. Agora vamos falar de soma, para você nunca mais esquecer, hein? Tá. Digamos que você vá numa pizzaria e compre uma pizza, e você vai com uma amiga e ela pega uma pizza do mesmo tamanho, e daí você vai e come um pedaço, comeu esse pedaço, e a sua amiga da pizza dela comeu só um pedaço também. Esse pedaço dela não é igual ao seu. Vocês não podem chegar em casa e falar, ah, a gente comeu dois pedaços, porque os pedaços não são iguais. Uhum. Eles não são iguais porque as pizzas não foram repartidas em partes iguais. Tá. A tua pizza, você comeu um pedaço de uma pizza que foi repartida em dois. Então o número de baixo tem a ver com quanto o inteiro foi repartido. E agora Aqui, tem sua quatro. amiga comeu um, quatro. Vocês não podem somar na prática porque os denominadores não são iguais. Então, Certo. de alguma forma, você tem que fazer os denominadores serem iguais. Uma forma muito óbvia aqui é, por exemplo, Eu lembrei. você pegar a pizza e cortar no meio. Tá. Então, uma pizza que era. Você comeu um pedaço de uma pizza cortada em duas, agora você pode dizer que comeu dois pedaços de uma pizza cortada em quatro. Tá. Eu estou multiplicando por dois. Uhum. Veja, você não mudou a quantidade de pizza que você comeu. Continua a Uhum. quantidade. Você só mudou a forma como você escreve. É que nem Certo. escrever seu nome em letra de forma ou letra corrida. São só duas formas de escrever. Só que agora, com essa forma, os denominadores estão iguais, então você consegue somar com a quantidade de pizza que sua amiga comeu. Os denominadores continuam os mesmos. Porque o denominador, como eu expliquei agora há pouco, ele só indica o quanto o seu inteiro foi repartido. Uhum. Aqui ele tinha sido repartido em dois, aqui repartido em quatro. Esses pedaços, esses três pedaços que vocês comeram, são de pizzas que foram repartidas em quatro pedaços, ok? Aqui. Então, ah, mas tem oito pedaços, que não importa. O que importa é que as pizzas foram repartidas em quatro pedaços. Os inteiros foram divididos em quatro, beleza? Beleza. Muito bem, então quando você vê uma situação como essa, o que você tem que fazer? Deixar os denominadores iguais. Ah, mas aquele caso não tinha denominador, era outra coisa. Não importa. Você induz. Você sabe que embaixo do 2 tem um escondido. Uhum. Então é só você pegar e multiplicar por 3 em cima e embaixo. Então 2 é a mesma coisa que 6 terços. Ah, então 3 dividido por 3 é 2. o número que você vai multiplicar é o sempre o denominador do outro, pra ficar igual. Bem, eu não vou falar isso porque às vezes tem mais de uma fração, você quer somar mais de uma vez só. Mas se você Daí só tem tem que duas, ser. você pode fazer isso. E se Mas, for mais de duas, assim, tem que fazer. mas olha só, Amanda, eu não estou explicando esse negócio com pizzas, assim, bem elementary school, para que você tente decorar alguma coisa. Eu quero que você entenda o que é fração. De Tá, tal forma que se aparecer uma situação diferente, você perceba que a única coisa que você precisa é deixar os denominadores iguais, tá. ok? Por exemplo, vou te mostrar uma situação um pouco diferente. Então, ó, não é para mais pensar em fração como uma criança, tem que pensar como um jovem adulta, ok? Então, por exemplo, você vai, mesma situação da pizza. Opa. Quando a tia está ensinando fração para a gente lá, ela nivela por baixo para que a gente entenda o jeito de fazer. Nem ela sabe, aquelas mulheres são tudo pedagoga. Então, agora você já tem uma experiência de vida, você já fez muita fração para entender situações do teu cotidiano. Então, tu tem que usar isso agora. Veja só, de novo, digamos que você vá na pizzaria e pegue um pedaço de pizza.
Agora o seu amigo vai lá e come um pedaço de pizza também. Só que ele comeu um pedaço de pizza, de uma pizza que foi cortada em três. Suponha que esses três pedaços são iguais, tá? Uhum. Ele comeu um pedaço só. Então você continuou comendo um pedaço de uma pizza cortada em duas, ele comeu um pedaço de uma pizza cortada em três. Não adianta tu pegar o 3 e multiplicar aqui, É, que vai dar 6. sim. O que você tem que ter em mente é que os denominadores têm que ser iguais. E contanto que eu mantenha a mesma quantidade de pizza que eu estou comendo, tá valendo. Então, que nem aquela hora eu multipliquei por 2, mas eu poderia ter multiplicado por outro número. Por 20, eu posso multiplicar por 20 se eu quiser aqui, por exemplo. Vai continuar sendo a mesma quantidade de pizza, só que agora são 20 pedaços, uma pizza cortada em 40. Continua sendo metade, certo? Certo. Só que não adianta eu multiplicar por 20 porque aqui tem o número 3. O que a gente precisa é de uma quantidade específica de pedaços que eu consiga cortar tanto a pizza da esquerda quanto a da direita. Eu não posso simplesmente cortar em 3 aqui, por exemplo, porque os pedaços precisam ter o mesmo tamanho. Esse pedaço é Uhum. muito maior que os outros dois. Sim. Muito bem. Então, o que que eu procuro? Eu procuro um número que eu consiga repartir os dois caras. A gente normalmente chama esse número de mínimo múltiplo comum, o menor deles. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Eu sei disso porque eu sei que mínimo múltiplo comum significa o mínimo, o menor, múltiplo, ou seja, cara que está na tabuada, dos dois ao mesmo tempo, Tá. ok? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Olha só que legal. 3 Uhum. vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ó, mesma resposta nas duas tabuadas. Então eu Tá. tenho que fazer aparecer 6 aqui. O que eu tenho que fazer? Olha só, multiplicar por 3. E aqui, multiplicar por 2. Então Entendi. agora, essa mesma quantidade de pizza vai ser escrita de outra forma. 3 sextos. Continua sendo a metade da pizza, só escrita de outra forma. E aqui 3 vezes continua sendo um 2. terço da pizza, escrita de outra forma. Tá. Então, vocês comeram 5 cestos de pizzas cortadas, 5 cestos de pizza, né? Ou seja, se fosse uma pizza só, vocês teriam comido ela quase inteira, né? Teriam comido Uhum. 5 de 6 pedaços que ela foi cortada. Ok? Ou comeram 5 pedaços de pizzas cortadas em 6 pedaços. Beleza? Tá. Então, a ideia é deixar o denominador igual. É só isso, é só isso, é só deixar o denominador igual. Ok? Entendi. Isso. Então, quando por acaso acontecer uma situação onde tem mais frações, sei lá, um meio, opa, um meio, mais 2 terços, mais um quarto. Como é que eu vou fazer aqui? Ah, eu não sei qual é o primeiro que aparece na tabuada deles todos. Eu faço mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum a gente treinou muito lá na sexta série. Vai Sim. dividindo até sobrar só o número 1, certo? Uhum. Então eu ainda posso dividir por 2, porque ainda tem par. Agora eu já não posso mais, divido por 3. Agora acabou. Então, 12. vai ficar o MMC, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, o 12. 12. Tá. Ou seja, o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 2, quanto do 3, quanto do 4 é o 12. Ele é o menor múltiplo mútuo aqui, Uhum. ok? Sendo assim, eu conseguiria pegar uma pizza que foi cortada em 2, uma que foi cortada em 3, uma que foi cortada em 4 e cortar todas elas em 12 pedaços. É a menor quantidade que eu consigo cortar para que os pedaços fiquem do mesmo tamanho, ok? Entendi. Então, em vez de eu ficar pensando, divide e depois multiplica, pô, pensa que agora a gente já tem matemática na cabeça. Você já sabe, pô, o que que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 12? É o 6, claro. Uhum. Então, eu já multiplico por 6. Mesma coisa, o que que eu preciso multiplicar aqui para dar 12? O 4. 4. E assim vai. Você vai multiplicar em cima e embaixo para manter a igualdade, né? Tá. 6 sobre 12 é a mesma coisa que metade da pizza. Tem gente que esquece do cara aqui de cima. Isso aqui é um pedaço de uma pizza cortada em 12, não é metade dela, certo? Agora, de novo aqui em cima e embaixo. O que eu tenho que multiplicar? 3. Então aqui vai ficar 8 por 12. É a mesma quantidade de pizza, é quase a pizza inteira. Uhum. E aqui é um quarto, né? Agora eu só vou escrever esse um quarto de outra forma. Um quarto vai ficar 3 dozes. Entendi. É que nem a estação do ano, né? 3 meses é cada estação.
Muito bem. Então agora é só somar aqui, blá blá blá, pronto. Ah, vou somar a parte de baixo? Não, a parte de baixo continua a mesma, porque ela só indica a quantidade de pedaços que a pizza foi cortada. Então as pizzas foram cortadas em 12 pedaços. Então, somando todo mundo aqui, vai dar 14, 17. Comer um pouco mais de uma pizza. Uma pizza e 5 pedaços. Ok? Ok, entendi. Muito bem. Tá. Subarashi. Agora podemos continuar na química. Vamos para a próxima. Então, ó, guarde isso aqui com muito carinho. Tá bom. Não, na verdade, vos digo, vou pedir para você fazer uma. Eu vou Tá te bom. enviar isso que eu acabei de fazer aqui e vou pedir para você fazer uma parecida. Certo. 3 meios menos 1 terço mais 3 quartos, ok? Então, você tem todo o tempo do mundo para fazer essa conta. Quando você fizer, mande uma fotinho, tá? O Tá bom. exemplo está no seu zap. Já volto. Não sei se você tá aí, mas eu já acabei. Vou escrever.
Show. Manda aí então pra eu ver. Deu 23 avos. 23 dozeavos. Sim, Muito bem. tá. É isso aí. Show de bola. Eba! Muito bem. Então tá bom. Acho que por hoje é isso, beleza? Beleza. Então tá bom. Daí, A próximo é gente se sábado, fala. né? Até o próximo sábado. Tchau, tchau.